plenário do STF vai julgar uma ação contra vetos de Jair Bolsonaro, a lei federal que obriga o uso de máscara de proteção em locais públicos. Bolsonaro vetou 17 trechos da lei, entre eles o que determinava o uso de máscara em presídios, templos religiosos e repartições públicas. A ação apresentada por partidos de oposição aponta que os vetos contrariam orientações da Organização Mundial da Saúde. A decisão de submeter a ação ao plenário foi do ministro Dias Toffoli. E a Organização Mundial da Saúde estima que o número de infectados pelo novo coronavírus dobrou nas últimas 6 semanas. 16 milhões e 400 mil pessoas já foram infectadas no mundo todo, isso de acordo com a Universidade Johns Hopkins. A porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Margaret Harris, disse hoje em Genebra que uma grande onda da pandemia deve ocorrer durante o verão no hemisfério norte. E ela fez um alerta. Vamos ouvir. Season does not seem to be affecting the transmission of this virus currently. What is affecting the transmission of this virus is mass gatherings, is people coming together and people not social distancing, not taking the precautions to ensure they are not in close contact. There seems to be this fixed idea about this virus being seasonal, but there is a huge outbreak. The most intense, the highest numbers are being experienced in the USA. They are in the middle of summer. Also Brazil. They are in the middle of, they are an equatorial country. E a Bolívia decretou estado de calamidade pública por conta da Covid-19. O país tem 69 mil infectados e quase 2.600 óbitos. A morte de 3 detentos num presídio de Cochabamba provocou um motim. Os presos exigem medidas de segurança. Vamos dar uma olhada. Estamos vivendo momentos difíceis a nível mundial e nacional, mas também de 684 internos. Janine Áñez, que é a presidenta interina da Bolívia, foi infectada pelo novo coronavírus. Ela teve alta ontem, depois de ficar isolada por quase 3 semanas. Janine participou do golpe que depôs Evo Morales da presidência. Pelo Twitter, Morales lamentou a situação da Bolívia. Ele comentou sobre o desabastecimento de produtos essenciais no país e publicou um vídeo mostrando centenas de pessoas numa fila para comprar gás de cozinha. Vamos dar uma olhada, essa daí é a fila. Essas são imagens compartilhadas por Evo Morales, da Bolívia, e essa fila de pessoas para comprar gás de cozinha. Uma denúncia feita pelo Evo Morales, então, nas redes sociais. O Comitê de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos chamou de vergonhoso um post de Eduardo Bolsonaro em apoio à reeleição de Donald Trump. Pois é. O presidente do comitê, o deputado Eliot Engel, replicou a postagem do filho de Jair Bolsonaro com o seguinte texto. Dá uma olhada. Já vimos esse roteiro antes. É vergonhoso e inaceitável. A família Bolsonaro precisa ficar fora da eleição americana. Uma última notícia, o governador do Rio de Janeiro conseguiu dissolver a comissão que analisava o seu pedido de impeachment. O ministro Dias Toffoli atendeu ao pedido da defesa de Wilson Witzel e determinou hoje que uma nova comissão seja formada. A defesa alegou que essa comissão foi formada sem votação e que continha vício por conta disso. Com essa decisão, agora Witzel ganha mais prazo para elaborar sua defesa, que deveria ser apresentada amanhã. O governador é investigado por suspeita de superfaturamento na compra de respiradores. Bom, quem bate um papo agora com a gente, vamos conversar sobre política, é o diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Catiabava. Oi, Silvio, tudo bom? Tudo bem, Thalita, e você? Tudo certo também.
Vamos retomar um pouquinho nossa conversa da semana passada, Silvia, em que a gente falava um pouquinho sobre articulações políticas, principalmente como o Centrão se movimentaria durante a votação do Fundeb, que aconteceu na semana passada. O Fundeb, inclusive, acabou votando a favor, o Centrão acabou votando a favor do Fundeb, coisa que o governo era contrário no primeiro momento. E agora a gente tem notícias de uma nova movimentação nesse Centrão. O DEM e o MDB anunciaram ontem que vão deixar esse bloco dos partidos da Câmara, que são liderados, inclusive, por Arthur Lira, do PP, e que reúne formalmente 221 deputados. Esse grupo do Centrão, é claro, tem se aproximado do presidente Jair Bolsonaro e causado alguns debates dentro desse bloco que até então era uniforme. Como que a gente pode interpretar, então, essa saída agora de DEM e MDB desse bloco? Olha, Thalita, esse movimento não são os primeiros partidos que estão saindo daí, né? Antes do MDB e do DEM saírem do Centrão, o PSL, o PSDB, republicanos já saíram, né? E a gente tem também um anúncio de que estão avaliando sair o PTB, o PROS e Solidariedade. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que eles não estão querendo chegar nas eleições aliados ao governo Bolsonaro. Essa é a primeira impressão. Podem, eventualmente, dar algum apoio pontual, negociado para um projeto de lei, mas não estão alinhados num centrão que se comprometeu a sustentar as políticas do governo Bolsonaro. Isso tem implicações, porque há também, vamos dizer assim, uma construção de uma alternativa de direita ao governo Bolsonaro. Mas não é só isso, quer dizer, é uma resistência a que o governo Bolsonaro venha a controlar a Câmara dos Deputados, né? Porque, de fato, quer dizer, se o presidente conseguir controlar a Câmara dos Deputados, aí esse papel que a Câmara está fazendo, como fez no Fundeb, né? Quer dizer, de defender uma agenda que não é a do governo, ela pode se comprometer e nós teríamos um caminho mais aplainado para um governo mais autoritário, né? Então, a eleição do presidente da Câmara é em fevereiro, esses movimentos estão sendo feitos agora, nós vamos ter as eleições municipais, e o que está aparecendo para mim é que, no fundo, a direita está procurando criar uma alternativa de manter-se com a sua agenda neoliberal, com os ajustes, com as reformas privatizantes, né? E não se alinhar diretamente e incondicionalmente ao governo Bolsonaro. É um movimento interessante, né? Essa direita que está saindo também é plural, não quer dizer que vai sair um bloco só desses partidos que estão desalinhados agora ao governo, mas, de qualquer maneira, é um movimento que pode assegurar a continuidade da direita no governo, né? Essa é uma questão importante para acompanhar. Também queria fazer um comentário em relação à questão da Covid, que nós ouvimos aí, né? É que, no fundo, quer dizer, ela própria, a representante das Nações Unidas, ela diz assim, o problema maior é a concentração de gente. Não pode ter aglomeração, porque senão você vai ter o repique, que é o que está acontecendo na Europa, né? Pessoal, os governos liberaram, né? Então, nós vimos fotografias de praias cheias, de ruas que estavam também com bastante gente circulando, e agora tem de novo um surto de Covid. O que nos dá a dimensão da importância da ação do governo, né, para regular, para impor regras, para impor uma condição que garanta esse combate à Covid, né? E aqui nós estamos vendo uma pressão dos negócios, dos empresários, assim, que abre de novo o comércio, abre de novo o shopping, abre de novo o cinema, e essa história não é boa na fase em que nós estamos, em que ainda não temos uma curva descendente da Covid, né? Para não dizer a situação dos presídios brasileiros, que também aconteceu na Bolívia, mas que aqui a gente não tem informações de como está sendo tratada a questão da Covid nos presídios.
Nós temos informações de que alguns juízes não autorizam a saída de presos, né, em nome dessa questão, de que eles poderiam evitar ser contaminados se ficassem numa outra modalidade de penalização, né? E possivelmente a questão da Covid nos presídios já é muito grave, deve ficar mais grave ainda, né? E a gente precisava ter informações a respeito disso também, né? A gente conversou com o Cristiano Marona ontem, advogado da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, e ele alertou que o judiciário tem parte da culpa por essas mortes dentro dos presídios, justamente por não ter respondido ao Conselho Nacional de Justiça, que pediu outras possibilidades para quem faz parte do grupo de risco e está preso nesse momento, né? Então, ele fez esse alerta. Agora, deixa eu fazer um link com essa questão da pandemia que você coloca e o programa Le Monde Diplomatique Brasil, que vai ao ar hoje, às 9h45 da noite, aqui na TVT. O tema é os jovens, a pandemia e as oportunidades de trabalho. E daí, Silvio, num dia em que a gente tem a notícia do CAGED de que o país perdeu 1.200.000 empregos, 1.200.000 empregos com carteira assinada no primeiro semestre. Então, assim, uma situação bastante difícil para esses jovens que vão entrar agora no mercado de trabalho, né? Sem dúvida, nós vamos tratar desse assunto, nós vamos discutir, né, a situação dos jovens, a situação da empregabilidade, o que é essa precarização das relações de trabalho. Mas isso tem um cenário também que vale a pena referir, né? Por exemplo, hoje, metade dos brasileiros, 49,5% no mês de junho, recebe o auxílio emergência. 6,9 milhões têm renda menor do que R$10 por dia, e eram 8,8 milhões em maio. Quer dizer, reduziu um pouco essa pobreza extrema por causa das transferências de renda, mas continuam sendo quase 7 milhões. E tem 45,8 milhões de pessoas, 21,7% da população, com renda abaixo de R$29 dia, né? Quer dizer, é nesse cenário que nós estamos discutindo emprego, estamos discutindo qualidade de vida, estamos discutindo, enfim, as formas de sobrevivência na crise do desemprego e da recessão. E nós temos a notícia também, que nos foi oferecida por um estudo da Oxfam, que 42 bilionários brasileiros, entre março e meados de julho, ganharam nas aplicações financeiras 175 bilhões de reais. Isso é mais do que foi transferido como auxílio emergência até agora, não é? Então, nós temos que atentar que a questão do emprego é importante, mas o investimento público para sair da crise é a condição para a geração desses empregos. E esse dinheiro que está sendo, vamos dizer assim, ganho sem nenhum esforço, aplicação financeira, né, por 42 pessoas, né, poderia muito bem resolver esse pique, esse início de retomada da economia, que não cresceu, que não caiu menos, que não caiu mais agora, porque justamente esse dinheiro transferido para a população na emergência está gerando um consumo, né? Está gerando compras, está gerando um gasto desse pessoal que está ainda alimentando uma dinâmica econômica, permitindo que a recessão seja menor do que era prevista, né? Então, nós vamos discutir a questão do jovem, nós vamos discutir a questão do trabalho e nós vamos discutir um cenário em que também as coisas estão mudando, a tecnologia está tirando empregos também. Então, para onde vai o jovem hoje que está buscando uma alternativa? O empreendedorismo parece que não é a solução. Le Monde Diplomatique Brasil, hoje às 9h45 da noite, aqui na TVT e nas redes sociais também. Silvio, sempre bom conversar com você. Um beijo, até semana que vem. Um beijo, até semana que vem. Obrigado.